Boa noite, boa noite. Boa noite para todos nós, meninos. Boa noite para a França. Boa tarde, mais para frente, gente que ainda tem sol e bom dia ainda para quem que se está mais. Mais um beijo nos ali na nossa live de terça-feira e tem sido um live muito especial, muito interessante, cheio de conteúdo, cheio de bons assuntos. Para quem que é músico, para quem que gosta de letras, de composições, de também que gosta de relembrar algumas músicas da infância, como o últimos live que eu fiz, que fala sobre músicas de infância. Então, primeira coisa que eu estou falando é um live importante, e tem conteúdo rico, e te traz coisas importantes para quem que quer aprender mais. Então, eles bata, partilha, eles bata, dá like, eles bata, chama mais meninos para bem assistir com nós hoje. Hoje está sendo um live muito especial, muito especial mesmo. Coisas de riba da hora, e você tem uma surpresa fantástica mesmo hoje. Então, eles partilham, meninas, eles partilham, eles chamam meninas também, não sei na meio de semana, não chega na meio de semana, está ali, na meio de semana, não, semana, está no segundo dia, né, de trabalho. Segundo dia de trabalho, né? Então, não está eu não passo início, mas não está ali mais um vez para não bem partilhar conteúdo. E hoje, assunto que não tem fala é letras de música. Às vezes não está falando só de música em geral, não fica a falar de parte. Mas hoje não tem fala de um assunto importante que é letras de música. Então, para explicar mais ou menos o conteúdo de objetivo do nosso programa de terça-feira é trazer conteúdo de valor para músicos e públicos adventistas ou cabo-verdianos que está na Cabo Verde ou que está na diáspora, para trazer aquilo que é valor e promove também a identidade musical cristã de matriz cabo-verdiana. Então, hoje não também trazer alguém especial. Também nosso objetivo é apoia e promove criação e produção de músicos e intérpretes cabo-verdianos. Então, nos salir também para não partilhar conteúdo, para que pode chegar mais pessoas e nos capacita com pouco ou muito aquilo que não está dali pode ser de grande valor para tudo quem está conosco, ok? Hoje não tem alguém muito especial mesmo, que também está conosco ali. E o nome é João Barbosa. João Barbosa, ça va? Como é que é? Já apareci aí, ok? Estou na live. Já estás na live aqui conosco, rapaz. Chama lá o teu público, chama lá o teu... Ok. Boa noite aí, pessoal. Boa tarde para quem é boa tarde. Boa noite para quem é boa noite. Eu não posso falar muito mais alto. Eu não sei se o som tá bom. Se O não som está tiver. espetáculo. O som está muito bom. Ok, boa. O som está muito bom. Então, João, não está para ver com o bom crioulo, mas não sei se entende crioulo. Para nosso público fica botar dele português, não está dando o crioulo. vamos comer pizza agora? Eu pizza já comi. A minha pizza eu comi hoje. Por isso, janta Estou a brincar, pizza. mano. Estou a brincar. Yeah. Eu entendo. Sabes que eu entendo. Eu vou falar português, né? Yeah. Eu acho que os crioulos todos aí entendem português. Yeah. Vou falar o meu português. Também sai bem. O teu português. Então, João, para apresentar o João, o João também já foi músico. Nos tempos atrás ele foi músico e ele pode dizer que ele foi um produtor, foi um agente, foi artista, foi mais do quê? Foste mais do que, João? Dentro da música? Fui, eu não sei, já nem sei. Já Ainda faz és, tempo. ainda és. Já faz tempo. Mas, Então, tu tens que me ajudar, meu. Tu chamaste-me assim em cima da hora. não, a hora que Tens que estás em explicar ao cima. pessoal, eu não preparei nada, mas eu vou entregar aquilo Mas que eu eu sei que tenho. tu és um homem inteligente, um homem capacitado por Deus e tens um conhecimento fantástico na área da música. E é aquele que não crê para meninos bem aquele o conhecimento que o Bobo tem. João
não se pode falar, mas João é que é cabo-verdiano. João é mais cabo-verdiano do que aquilo que você imagina. Ok? João é mais cabo-verdiano daquilo que você imagina. João tem canto cabo-verdiano que tem na casa, João. Tem cá cinco em breve. 5 cabo-verdianos na casa. 5 cabo-verdianos na casa. João é casado com cabo-verdiana. Tem filho cabo-verdiano, né, que nasce na Luxemburgo, mas que tem de mãe cabo-verdiana. E pai também que tem alguns coisas cabo-verdianos, da própria crioulo, entende crioulo, já esteve na Cabo Verde, convive tchau com cabo-verdianos. Eu cresci, para quem não sabe, eu cresci com a família do Samuel. Sou da família do Samuel. Mãe dele é minha mãe, pai dele é meu pai. E irmãos dele são meus irmãos. Então, somos da somos mesma família. Somos família. Somos família, em primeiro lugar, através de Cristo também. Através de Cristo somos mais que irmão. Somos da mesma sangue, temos o mesmo sangue de Cristo. Isso é fantástico. Mas, pessoal, olha, chamem aí mais pessoal, para vir estar connosco aqui. Partilhem aí nas mensagens com os vossos amigos. Porque o João não está à espera, mas ele não estava à espera, mas eu sei que ele sabe. Eu sei que ele sabe das coisas que eu vou perguntar aqui, que ele vai partilhar connosco aqui. Eu vou entregar. Aquilo que eu tiver, eu vou entregar. É melhor chamarem. Chama mais pessoal aí. Mas vamos aí, João. A pergunta aqui, vamos à apresentação, né? O teu nome, a tua idade, local de residência, como te chamas, quantos anos tens, de onde vens, de onde vives atualmente. Eu vou falar só aquilo que eu acho que é importante e interessante. Aquilo que é importante, é isso mesmo. No contexto da música, quem é o João? O João é uma pessoa que viveu uma experiência muito privilegiada, se eu posso dizer assim, no mundo profissional da música. Eu trabalhei com música logo na escola, no tempo de escola. Eu tive a oportunidade de fazer até o curso de produção musical, e isto ainda durante o secundário. E depois eu dediquei-me durante cerca de 2, 3 anos só à música. E eu consegui, em determinada altura da minha vida, viver mesmo da música. É importante dizer que eu não fazia música nos padrões cristãos, né? Fazia música para o mundo. E talvez um dia eu possa explicar porque que eu deixei de fazer, mas a minha vida mudou e fez com que hoje eu me dedicasse muito mais a outras coisas e deixei a música um pouco de parte. Mas uma coisa que nunca perdi foi a sensibilidade musical, o conhecimento não só do mundo profissional, do mundo da composição, das letras, sensibilidade da musicalidade. E eu sou um grande apoiante também, admirador aqui do projeto Acima. Antes da Acima existir, eu já era um grande consumidor de música tradicional de Cabo Verde, música gospel também, e eu acho que são duas coisas que vieram casar muito bem, e aproveito aqui para dar em público os meus parabéns a todo o movimento Acima e dizer que estamos juntos aqui para o que der e vier. Vamos apoiar aqui esse projeto. A boa é um acimário, né, João? Eu sou acimado, já me acimei. Eu já estou acimado aí. Então já não habilita assim mais ou menos aquilo que João, o trajeto de João na música, né? Hoje João cria junto, né? Então acompanha assim essa trajetória ao longo de que este tempo ali. Então tem uma história muito bonita que talvez poderia ser um grande testemunho mais para frente. Eu vou contar o testemunho já. Assim as pessoas vão conhecer melhor e já vou entregar logo o diamante mais bruto aqui. Senhores conhecem testemunho de João, né? Senhores que conhecem testemunho de João, é um testemunho muito bonito mesmo. Vou contar só uma parte, a parte relativa à música. Vou contar só a parte da música. Da parte da música. Da parte da música e também da parte mesmo com Deus, né? Exato.
uma transformação enorme da vida. Gigante. Gigante. Mas, João, não, o tema de hoje, vamos deixar suspenso, o pessoal vai ouvir, depois vão partilhando aí, compartilhando. Tem um testemunho enorme que o João vai nos partilhar hoje. Mas vamos para o tema. O tema de hoje. Tu tens o roteiro que eu te enviei? Não recebi nada. Eu te enviei um roteiro no Messenger. No Messenger, no Facebook. No Facebook, Vou abrir aqui. Inês, nós batemos boa noite ali, nós planos está de onde nós aquilo que nós espera de programa de hoje. Se nós estamos ansiosos para nós ouvir o testemunho de João, nós bata falando ali. Nós bata dando feedback. João. Espera aí que eu não estou vendo aqui. O roteiro não está a abrir. Mas eu não está a fazer a pergunta. Não está a fazer a pergunta, João. Não, tranquilo. Pode fazer à vontade. Hoje não está fala sobre letrista, né? Dentro de música tem vários ramos onde que pode exercer um encargo, né? Uma hora que pode falar assim, bom, a mim nunca sabe toca, a mim nunca sabe fazer melodia, a mim nunca sabe canta, a mim nunca sabe compõe, a mim nunca sabe arranja música. Espera só. Não. Vai lá. Eu estou aqui na live. Sabes, uma coisa que não falaste, sou casado, né? Mulher sempre vai pedir para eu ir trocar fraldas, porque não é pai, não sabe. Mas, já me safei dessa, mas pode continuar. Olha, Melinda fala Guintes barulhento. Ok, por que, Melinda? Por quê? Não, Melinda deixa Melinda por lá com Mari, senão eu devem começar com Shiva, muitas coisas para ali. João, dentro de música, né? Existe o letrista. O letrista, tu conheceste dentro do mundo da música, conheceste algum letrista, pessoa que só se ocupa de letra? Sem fazer composição, ou para ti, tu achas que o letrista também pode ser um compositor? É assim, a minha experiência como é que eu vou dizer? Não engloba todas as pessoas, todos os participantes no mundo da música. Mas naquilo que eu me lembro, quem faz, como diz um letrista, eu nunca ouvi essa expressão, confesso que é a primeira vez que eu ouço essa expressão letrista. A gente fala, né, um compositor, quem compôs a letra, não é? Mas existe... Sabes que o compositor não... Ele engloba mais que letra, né? Sim. Mas no caso da letra, existem duas realidades muito comuns. Existe poetas, né? Pessoas que escrevem e só escrevem, né? E depois existem músicos que pegam essas letras, né? E adaptam a melodias, né? E criam uma música para essas letras. Mas a maior parte das músicas que eu trabalhei, se não todas, e das pessoas que me rodeavam, como é que funciona? Eles fazem a letra já com a melodia ou encaixando já a letra numa melodia existente, né? Porque vocês que são da música, vocês sabem que a melodia, mesmo que ela não tenha uma letra, ela comunica, ela transmite, né? Por isso é que diz, essa música é triste, essa música é alegre, né? Ficaria complicado estar a cantar uma coisa triste numa música muito alegre, né? Pode dar aí um exemplo, fazem um teste só para o pessoal apanhar aí. Canta aí uma música, uma letra triste, num ritmo alegre, uma melodia alegre. Dó maior, sol maior.
Acho que a minha mente não consegue fazer essa coisa aí, não. Bloqueia, né? Eu fico bloqueado. Que música? Que música? Está a chover lá fora. Tipo, não Está vai. chovendo lá fora, não posso sair. Não, mas não vai dar sempre A pessoa uma. sente alegria, não tem como. Então, a melodia pede a mensagem, né? A melodia já é o primeiro sinal, né? O primeiro. E o ritmo também, né? O andamento o Exato. andamento da música, quando tu dás um andamento da música, né? Uhum. Que vai rápido, normalmente Uhum. tu não vais falar coisas melancólicas, né? Uhum. Isso também tem muito a ver depois com a experiência pessoal de cada um, no caso de quem está a compor. Porque uma melodia, ainda que estejamos sintonizados com a vibração da música, com alegria, com harmonia, com tudo, e podemos estar todos certos, mas eu vou falar de algo que toca a minha vida, Uhum. né? Que toca a minha vida, mas no teu caso tu vais falar algo que toca a ti, né? Algo Yeah. que é teu, né? Eu costumo dar um exemplo que é muito fácil para quem não é da música entender. Um artista que faz quadros, pinturas, antes da pintura existir, existe uma tela em branco. Yeah. E quando ele vai produzir, a maioria dos artistas, ele já viu a arte antes de fazer, Uhum. né? E nós músicos também temos essa, principalmente os produtores têm essa característica, eles conseguem ver antes de começar a criação, né? Eles já conseguem escutar a mensagem, né? Os sons. Eu lembro-me que eu tinha uma música que eu produzi, ahm, que na minha mente vinha até imagens de vídeo, e estamos a falar de música, mas na minha mente tinha toda uma história, como se fosse um filme, é uma arte, né? E eu, quando fui criar aquela mensagem, na própria produção, né, eu falava que é como se estivesse a acordar de um sonho, né? E eu lembro-me que naquela produção, um dos instrumentos era um relógio despertador. Fazia um tchlic-tchlac, fazia assim um som de relógio, né? E Yeah. eu até isso eu incluo na arte, incluí A na música. arte. Exato. Então, é uma coisa muito, muito própria. Se perguntares a outro artista ia fazer isso, com certeza, se calhar ia fazer outra coisa, né, que lhe tocasse a ele. Então é Yeah. uma coisa muito própria. Yeah, yeah. Dentro das letras, né? Das letras musicais, tem pessoas, por exemplo, que tá no quarto, sentado lá no seu fundo, no quintal, ou no quarto, ou na montanha, sozinho, solitário, e a alma dele está inquieta, né? E ele começa a escrever a música, as músicas dele ali, sentado, a escrever, e de repente ele leva aquela letra para um músico, né, um arranjador ou um compositor, e aquela letra transforma-se num algo que ele nunca que ele nunca esperava mata chegava a ser. Então, Uhum, aquela parte que você está falando de intimidade, por exemplo, tem pessoas que letrista que está fazendo letra de música, ah, que está fazendo sobre ele mesmo. Ele está falando de ele mesmo, ele está falando de si tristeza, ele está falando de si felicidade, ele está falando de si uhum, momento que você está vivendo lá sobre ele. E às vezes está aqui aquela música, e vem fazer música, aquela letra, vem fazer música, da transforma em algo muito ainda maior, né, do que apenas aquela letra que letrista, né, escreveu. Então, e tem outros vertentes também, né, de letrista. Tem aquele letrista que está fazendo música, por exemplo, como a música mais sobre, por exemplo, rap, de rap tem aquele vertente lá, que é um vertente mais crítico, que está critica, está fala daquilo que está acontecendo à sua volta, não dele mesmo, mas está fala daquilo que está acontecendo à sua volta. Então tem aquele dois tipos de letrista, vamos falar assim, de quem escreve letra, que tem aquele dois sentimentos, né? É um que é mais virado para falar sobre aquele conhecimento, e é interessante que
que esse tipo de letra lá, que esse tipo de letra que pessoas está falando de momento que você está vive ao redor, tudo que você está passa ao redor, historiadores e os pesquisadores, né, utiliza que esse tipo de música ela para entender momento que as pessoas lá vivem, no tempo que eles vivem. Uhum. Você entende? Então, Uhum. é interessante às vezes nunca tem importância a letra de música, mas Uhum. música também que é só letra, né? Música, Uhum. quer dizer, música que é só instrumental. Música que é Uhum. só instrumental. E nós que não está vivendo num mundo assim, hoje, não está vivendo num mundo mais música, mais virado para Deus, né? A letra é uma coisa fundamental, né? E qualquer qualquer modo que está hoje aquela mensagem e o evangelho dentro de música, né? Através de letras. Uhum. Eu primeiro gostaria de dizer que música, ela é emoção. Ou eu posso dizer de outra forma, a música, ela tem um poder, ela foi criada, ela tem uma ligação direta com a nossa emoção. A música pode nos fazer sentir paz, pode nos fazer sentir medo, a música pode nos fazer sentir eh, até comédia, né? Se vocês Rir, né? repararem, se vocês repararem nas produções de filmes, os melhores filmes, né? E tem estudos até sobre isso, a música é, é um fator crítico para um sucesso de um filme. Embora as pessoas não tenham essa consciência, né, porque vêm os atores, o papel, a história, mas a música, por isso é que os filmes da Disney são Musical, né? muito musicais e têm muito sucesso. A música, ela tem um poder enorme, né? Ah, Deus, quando criou a música, quando nos ligou com a música, ele fez uma conexão direta com as nossas emoções. Por isso é que não é bom ouvir certas músicas para a nossa paz ou para o nosso bem-estar. Agora, como é que eu vejo isso? Explicando, tendo já explicado essa parte da emoção, como é que eu vejo as letras? Eu vejo as letras, ah, tem várias formas, né? Porque isso é um assunto bem complexo, eu não preparei, então tenho tudo assim desarrumado, se eu posso dizer assim, na minha cabeça. Eu vou tentar simplificar o máximo daquilo que eu vivenciei, aquilo que eu experienciei, aquilo que eu conheço, né, desse mundo da composição e trazer aqui para vocês. Ah, Existem técnicas, ok? Na poesia existem técnicas ah, de rimar A, B, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, uma frase que Ah, e o exemplo de uma rima aí. exemplo de uma rima, posso falar da tua prima e a seguir vou pegar numa lima para dizer que está tudo aqui no vamos lutar esgrima. Pronto, falei aqui uma estrofe de 4 em que acaba tudo em ima, 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 ima. Mas eu posso falar de outra forma. Eu posso dizer, por exemplo, a ima acaba no mar e volto a falar da ima e a última é mesmo só para acabar. Então vejo que eu já rimei A, B, A, B. Então Yeah. isso tudo transmite emoção. Isso tudo é uma forma artística de desenhar a ênfase na letra que tu queres criar. E depois também existem rimas, né? Nem sempre tem que rimar, né? Estou a dar aqui o exemplo de quando se rima, né? Uhum. Existem rimas intermédias. Por exemplo, no caso do rap, existe um caso de estudo que eu gosto de. Um caso de estudo, que não é um caso de estudo, é um facto, né? E eu costumo partilhar isso, embora não seja cristão, né? Para quem conhece, por exemplo, o mundo da composição, um dos maiores poetas em Portugal, no mundo da música, neste caso do rap, é o Sam da Kid. E o Sam da Kid, para quem conhece, para quem já ouviu rap, sabe que ele faz rimas com o princípio das palavras. Ou Hum. seja, enquanto que a maioria das pessoas faz a composição com o final das palavras, ele usa o princípio das palavras. Isto são só exemplos, né? Para quebrar o paradigma daquilo que tem que ser, né? Por acaso não me estou a lembrar assim de nenhum exemplo, teria que pensar. Deixa eu ver se eu consigo arranjar aqui um exemplo
rimas também não vale a pena dar esse exemplo. O pessoal aqui, a maioria, não faz rap, mas não precisa ser rap, pode Não, ser mas aplicado na música, pode ser a aplicado. questão, a questão, a Exato. questão da rima dentro da letra, Uhum. ela é uma das dicas aqui que nós vamos dar. Eu tenho uma lista de dicas aqui como é que se faz Uhum. para dicas para um letrista, né? Para uma pessoa Exato. que quer escrever letras de música. Né? Exato. Deixa-me dizer uma coisa, Samuel e pessoal que aí que estão a ouvir. No meu caso, enquanto compositor, não só como compositor, mas enquanto apreciador da música, e eu sou um grande consumidor de música, de grandes compositores, grandes artistas. ahm, nós normalmente, quando somos iniciantes, preocupamos muito com essas coisas da rima, né? Yeah. Preocupamos com muita coisa que é vaidade, no fundo, né? Mas voltamos à base. A música é emoção. Se tu tens algo para dizer, mesmo que não rima, se isso que tu dizes é forte o suficiente e tem uma emoção, mesmo que a rima não rime 100%, então não faz sentido. Se foi assim que Deus te deu aquela mensagem, se foi assim que Deus te colocou aquilo e te faz sentir aquilo de forma verdadeira, genuína, aquela mensagem dessa forma, se tu tens essa sensibilidade, consegues entender isso, então tu podes fazer essa criação, né? Ah, a música não é algo fechado, a teoria aparece depois, né? Ah, a música apareceu primeiro, a prática, né? Só depois é que veio a teoria, as pautas. Se dependêssemos disso, nunca íamos ter música. Ainda hoje estávamos à espera de que fechassem as regras para a gente começar a fazer música e tinha que ser com uma folha à frente. E a música não é isso. Isso é uma forma de fazer, mas a música é emoção. Se nós entendermos isso e percebermos as emoções que nós podemos ter na nossa vida, no relacionamento com Deus, né? Uma das coisas que eu mais. Uma das emoções mais impactantes no Evangelho, e vocês vão perceber porque que eu estou a dar essa dica aqui, ah, é a graça, ok? A graça é das coisas maiores que existe no Evangelho, não é? E uma das músicas mais conhecidas no Evangelho é precisamente sobre a graça, Amazing Grace. Yeah. E essa música, para quem não sabe a história, eu não vou dar aqui as dicas todas, o pessoal pode pesquisar a história dessa música, vou só deixar aqui a curiosidade. Vão ver a história dessa música e vocês vão descobrir um bocadinho sobre a composição, como é que nasce, como é que a Yeah. melodia fala e como é que a melodia pode dar as pistas para fazer uma letra que encaixa. Hum, 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 hum. Eu respondi-te ou fui muito. Eu queria ir lá no ponto do Evangelho, né? Uhum, Como é que. Sim, já falaste isso, já falaste, respondeste um bocado da ligação com o Evangelho, né? uhum, A mensagem, eu, por exemplo, as músicas que eu faço, partilho bastante contigo, ah, partilho todas contigo, né? uhum. Ela vem de uma forma assim inesperado e eu muitas vezes digo que eu sou o primeiro a ouvir, né? Não como mensagem de Deus para mim, não fui eu que fiz, foi Deus que me deu. Então eu tento deixar ela ser como ela é, letra como ela é. Não sou muito de modificar a letra, ah, Uhum, mas eu gosto bastante de modificar, às vezes, o instrumental. O uhum. instrumental, a maneira de cantar. Gosto de experimentar novas coisas. Mas hoje estamos a falar das letras, né? A diferença, e há uma coisa muito importante no que toca às letras, né? Quando ela está dentro da música. Porque se eu for fazer uma composição, uma letra que não tem necessariamente música, vamos Hum, supor que é só a voz, ok? Só É falar, só, né? é só falar. Ahm, eu tenho como é que eu ia dizer? Uma liberdade diferente do que quando tem música, não é? Uhum. Porque na música basta uma sílaba a mais, uma sílaba a menos, ou um som muito diferente, né? Ah, para, vou dizer assim, estragar, entre aspas, né? A beleza da composição, Yeah. né? Então, tem muito que se lhe diga em relação às letras, né? Podemos dar um exemplo concreto. Samuel, tu pega aí numa composição que tu tens e toca
Por exemplo, já sei. Aquela que tu fala, a mim tem saudade. Ah. A mim tem saudade de uma casa que eu prepara. Ok, podes parar aqui. Yeah. Ok, aqui a gente conseguiu sentir doçura, mas repara que a doçura vem pela melodia, mas porque a letra também permite essa doçura. Porque ele já começa. A mim tem saudade de casa. Ou seja, agora, se eu for trocar a letra e, e vou pôr mesmo em português de Portugal, né? Eu tenho saudade. Já perdeu alguma coisa, Yeah. entende? Já perdeu alguma coisa. Eu não vou dizer que ficou feio. Não, talvez até pode se aplicar, mas só porque o A aqui neste caso, que tu estendeste o A, ele é como se fosse uma manifestação, é um sentimento, tu estás a Emoção, sentir, né? é uma emoção, tu estás mim tem saudade. Talvez se eu fosse escrever em português, eu tinha que mudar a letra e pôr o mesmo A. Amanhã eu quero ir para casa. Estás a entender? Yeah. E pegava a mesma emoção, mas eu tinha que mudar a letra de forma a ajustar a essa emoção. Aqui é um bom exemplo, né, Yeah. que conseguimos dar. Então, quando a gente vai escrever, mesmo se a letra está certa, vamos dizer assim, que ela transmita a mensagem, será que a forma como ela foi colocada na música vai passar, vai transmitir essa mensagem? Hum, hum. Isso que estás a dizer é uma coisa brutal, meu. Coisa que você está a falar, coisa que você está a falar é uma coisa Uhum. tremendo, né? Onde que às vezes não tá tendo até receio, por exemplo, para estar aqui no Minto e Tcheu, Mintinha ele Tcheu, receio de, então tinha letra, então fazer a letra, tudo pronto, e nunca te aceitava, mas que a letra sabe direito como ele tinha um ideal daquilo que era música fixe, era música melhor, música direito, bem feito, para um grandes compositores, grandes letristas, então falei, não, a música esquece direito, e leva muito tempo para consciencializa. Mano, jamais nunca tá fazer música acima os outros, mas mim tem que fazer música daquilo que mim é, daquilo que mim tem dentro de mim. Uhum. E claro, mim tem dentro de mim, mas existe uma forma de fazer também. Existe métodos para fazer de melhor forma, né? Yeah. Existe método para não fazer de melhor forma. Então, então avança ali para terceiro bloco. Talvez tá cantando música ali. Tá cantando música ali para não avançar no tempo. No tempo. Não pode cantar aquela música ali, né? Já que ia começando Uhum. da terminal. Yeah, uma boa música. Já está terminal. A mim tem saudade de uma casa que me prepara. Tem gana antiga que Pamba mora na eternidade. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Essa tá bem, essa tá bem, essa tá bem. Bem buscar nessa tá bem, essa tá bem, essa tá bem. Bem buscar.
Yeah. Por exemplo, aí quando tu cantaste esse Você Tá Bem, Uhum. né? É bruto, entendes? E foi na parte mais ritmada que tu usaste essa letra. Yeah. Tenta fazer com a parte, nessa melodia, a primeira parte da letra, nessa parte, ritmada, assim. Não tem saudade. Tenho saudade de boca. Não, 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 não. A mesma melodia. A mesma melodia. É. Não, isso aí bloqueia o meu cérebro, tem um nó. O meu cérebro dá um nó aí, vai. Então pronto. Eu não sei se a gente conseguiu passar essa mensagem, né, da harmonia da letra, que pronto, a própria letra tem musicalidade, né? A Yeah. mensagem, a mensagem passa, né, não só na letra, mas na sonoridade da própria letra, né? A própria letra, yeah. Yeah. Já É, se estiver aí, eu não sei quantas pessoas estão na live. Quantas pessoas estão aí? aqui não temos muitas pessoas na live hoje. Hoje está muito. Não, a live está a ser muito top. A live está a ser muito Não, mas top. depois o pessoal vai ver. A Mas pessoa vai vendo. Mas o pessoal pode pôr aí, se entenderam, se não entenderam essa dica, se tem alguma pergunta que queiram colocar em relação às letras, principalmente quem compõe ou tem interesse em compor, começar a compor, quem já escreve, se sente, partilha da mesma opinião, se tem uma visão diferente que queira partilhar aí. Yeah. Vamos lá partilhando aí, pessoal. O pessoal que está aí conosco. ah, partilhar algumas ideias sobre letras de música. Ah, existem músicas com letra, existe música sem letras, né? Uhum, E a música sem letra muitas vezes mexe totalmente com a nossa emoção, porque nós não temos os conteúdos, a mensagem falada, a mensagem para nós ouvirmos aquilo que está a falar a música. Mas a música instrumental também tem um poder enorme, né? Que mexe com a nossa emoção, pura, 100%. A música instrumental é, é emoção, emoção em cima da emoção. E a música com letra já traz uma mensagem, né? Olha, por exemplo, na minha visão, um bocadinho singular, ah, não existe para mim uma música que não seja instrumental, porque as pessoas às vezes têm essa ideia, né? Vou ouvir música instrumental. A pessoa diz isso, quer dizer que não tem a voz ou que não tem Yeah, não letra, tem né? voz, né? Mas na realidade não se deve menosprezar, porque até a voz e a letra é um instrumento, né? É por isso que eu Uhum. estava a dizer, não é porque tem letra que tem mensagem, tem palavras, tem sílabas, tem a voz, que vamos ignorar que isso é um instrumento, né? Isso deve Yeah, ser trabalhado como um instrumento, né? E deve ter tanta emoção como se não tivesse voz, né? yeah. Se não quer dizer que a voz está a estragar. Não, vou fazer, só que não, assim, eu entendo aqui, da forma como estás a explicar aqui, só que já existe o conceito, né? Sim, sim, Já, sim. já existe o conceito da música instrumental e uma música não, bom, instrumental, claro, com a voz, né? Ah, Uhum. é só tirar a voz, tirar a mensagem da letra e Mas é um depois. conceito que pode equivocar, né? Sim, pode Uhum, equivocar, mas não. O nosso maior instrumento que temos é a voz, né? Quando bem uhum. utilizado, né? É das maiores, É. dos melhores, né? Tu, por Uhum, exemplo, conhecemos grandes instrumentistas, mas uhum, quando vais para o lado da voz, conhecemos mais grandes vozes do que grandes instrumentistas, uhum. né? É. No mundo da música, por exemplo, principalmente no mundo da música evangélica, né? Música Uhum, gospel, ah, não conheço muito mais músicos, cantores, do que instrumentista. Por quê? Porque o instrumental, música instrumental sem voz, ela tem o seu lugar e é muito importante, é top, top. Mas música, quando tem mensagem, principalmente mensagem que reconforta corações, né? Ou conforta corações e traz um alívio à alma, né? uhum, Por exemplo, quando tu vais ouvir as músicas do Michel, as músicas do Michel ou do Cláudio, ah, são músicas, ou mesmo do tio, do Antônio Rodrigues, uhum. ou de Joaquim Mendes, estou aqui a nomear os compositores cabo-verdianos,
principalmente da música de gospel, sacro, tem Uhum. uma mensagem profunda sobre Jesus Cristo, né? Uhum. Então, isso aí traz com que um ressalto sobre a voz, né? Uhum. E abafa um bocado aquilo que é os instrumentos musicais, né? Uhum. Então, é por isso que eu digo que a voz, nós temos que trabalhar bem as letras, temos que ser forte nas letras, Uhum. na mensagem que vamos transmitir. E aqui eu vou deixar algumas dicas, ah, algumas dicas aqui que eu encontrei Uhum. dentro de quem faz letras. Uhum. Olha, uma das coisas que nós temos que fazer, uma prática que nós temos que ter é ouvir muita música, né? Ouvir muita música de vários tipos vários compositores, vários intérpretes e também músicas internacionais, né? Músicas evangélicas internacionais, músicas Uhum. que falam de Deus internacionais. Não é fecharmos só, por exemplo, não, agora vamos fazer só música português e vamos ouvir só música portuguesa, de quem canta brasileiro, angolano, cabo-verdiano, que canta português, vamos o português, né? E vamos ouvir Uhum. só eles e vamos ficar fechados. Então, uma boa dica é tu ouvires músicas inglesas, músicas francesas, músicas em espanhol e entender como é que eles fazem as suas composições, né? Porque Uhum. cada língua tem a sua forma de rimar, né? Tem a Uhum. sua forma de rimar e é bom aprendermos essas diferenças. Agora estamos a falar de termo prático, técnico, né? Da escrita, do composição, da composição. Olha, e é uma coisa que muitas vezes hábito nós não temos, é de ouvir uma música várias vezes, né? Ah, ouvir uma música, por exemplo, 5 vezes seguidas e tentar entender cada parte da letra, cada instrumento local que for posto, porque tudo isso tem um arquiteto por detrás e o arquiteto sabe o porquê que fez aquilo, né? Pôs Uhum. naquele lugar, pôs aquilo, e ouvindo várias vezes vamos entender ah, aquele quadro da música, né? Não sei, tu falaste aqui no início, né? Que disso, né? Falaste aí, falaste nesse ponto de quando tu ias compor, estavas a imaginar a música, tu já Uhum. imaginavas o relógio, né? E vias o relógio, Uhum. ouvias já o relógio, tá, tá, e foste lá e disseste, não, eu vou pôr aquele relógio. E talvez o relógio tenha a ver com alguma mensagem do texto que tu querias Uhum. transmitir, né? Uhum. Sim. Yeah. Estou a tentar aqui lembrar, tem várias Hum, produções, várias coisas que foram feitas, né? Com, enfim, é algo singular, né? Algo. Deixa eu ver se eu consigo me dar aqui outro exemplo. Tem um exemplo que eu queria pegar há pouco, que é o quê? Muitas das vezes a composição ela já vem junto, a melodia com a letra, sim, sim. yeah. Mas quando eu digo tipo, nem preciso pensar a letra, entende? Não preciso nem pensar a melodia. Existe uma coisa que expressa muito bem isso que eu quero falar agora, que foi uma entrevista aí de um artista, esqueci o nome dele, e perguntaram para esse artista: és tu que compões as tuas músicas? Tu é que és o criador? E ele respondeu: não, na realidade, eu sou o primeiro a ouvir. Hum. Eu sou o primeiro a ouvir. Lembrei agora, ele é o Salomão do reggae, né? Salomão Sim, do reggae. sim. E ele disse isso, né? Ele disse: eu sou o primeiro a ouvir. E eu fiquei, uau, isso é verdade, isso é exatamente como acontecia, né? Ainda acontece de vez em quando. Que é o quê? A gente, às vezes, estamos na cama, vamos dormir, e do nada vem uma melodia com uma mensagem e fica a chatear ali o ouvido, né? Ele, E, e a gente só descansa quando gravou, né? Para ter certeza que. levantas nas madrugadas. Aham.
e vais lá e vais gravar antes que percas, né? Isso acontecia muito, né? Acordar à meia da noite, no sonho às vezes, no sonho as melodias vêm com letras. E isso é uma coisa bem interessante, né? Acredito que Yeah. não aconteça a toda a gente, né? Mas só para dizer que é uma possibilidade. Às vezes nós somos os primeiros a ouvir e registramos aquilo. Yeah. Então, aqui também diz que a poesia, né? O que nós também já falamos aqui, nós temos que ter o hábito também de ler poesias. De ler poesia, porque isso faz com que, com rima, sem rima, não importa. O importante é ler para também adquirirmos esse conhecimento técnico sobre como se faz, qual é o propósito da poesia. E quando nós misturamos poesia com música, a coisa leva para outro patamar, não é? Uhum. Para outro patamar. E também diz aqui que um letrista tem que ler de tudo, né? Tem que ler crônicas, romances, tem que ler tudo que puder ler, tem que ler para poder ter um repertório maior. Não estou a dizer tudo em sentido de qualidade, em sentido de qualidade. Estou a dizer em sentido de, sim, em sentido de qualidade, tens que ler de qualidade, né? Uhum. Das melhores qualidades, não coisas bregas, né? Coisas que não te edificam. Tens que ler Uhum. de tudo que te edifica. E para que possas também tirar o sumo daquilo e Uhum. vir trazer para a tua arte. Não fazer, não, eu não vou ler, não. Procura as melhores mensagens, os melhores livros, os melhores romances, os melhores poemas, os melhores autores, compositores, e trazer isso dentro da tua música. Uhum. Então, isso aqui, e busque o autoconhecimento. Fonte autoconhecimento é uma das fontes de muita inspiração para a letra, para as nossas letras. Uhum. Por mais que nós mais conhecemos. Olha, João, já aqui a hora já está a ficar cada vez mais avançada. Nós estamos a Uhum. falar e o assunto é bastante É extenso. extenso e podemos ficar aqui horas e horas, mas nós prometemos aqui tu contares um pedaço da tua experiência, um pedaço da tua experiência aqui para o pessoal. Uhum. E eu acho que eles estão ansiosos para ouvir. Quem ficou até agora está ansioso para ouvir. E eu Ok. vou deixar aqui na tela durante 5 minutos para tu partilhares a tua experiência, Uhum. ok? Ok, tranquilo. Então eu vou começar do ponto em que, pronto, eu já estava a fazer sucesso na música, eu fazia produção e composição de música romântica. E eu andei Portugal inteiro, né? Fazia atuações de norte a sul, muito em discotecas. Até que depois eu fui para Angola, né? Andei lá na televisão, fazia também alguns espetáculos, trabalhei com grandes profissionais da música, conheci bons estúdios, etc. E eu já conhecia a palavra, né? Já conhecia a palavra de alguma forma, já tinha uma relação, vou dizer assim. Eu orava, eu todas as noites pegava a minha Bíblia e eu lia um pouco. E houve um dia que eu confrontei Deus, né, na minha intimidade e, e eu disse, meu Deus, eu estou na música já faz um tempo, né? Já estava na música há cerca de 2 anos e tal. E eu digo as coisas não. Bom, eu tenho algum sucesso, né? Ainda não sou rico, né? Mas já consigo tirar um bom dinheiro da música. Mas eu não estou a sentir feliz. Eu não me sentia bem nas discotecas, não me sentia bem em muitos sítios, na realidade, na maioria dos sítios nesse mundo, né? Da música. É um mundo muito superficial, né? Ah, e eu não me sentia bem. E eu disse para Deus: por que eu sinto isso? Por que tem esse sentimento? E eu lembro que nesse dia eu orei, mas orei mesmo. Sabes quando a oração é mesmo sincera e tu confessas para Deus aquilo que vai mesmo na tua alma, no teu coração. E naquele momento eu lembro que estava de joelhos, né? E eu pedi a Deus a resposta, sem muita orientação, sem nenhum estudo. eh, Organizado para abrir a Bíblia, eu abri a Bíblia simplesmente.
E eu lembro-me que eu li, quando abri a Bíblia, Deus disse: faças tu o que fizeres, aquilo que tu fazes, que seja para a honra e glória do Senhor. E aquilo foi como uma resposta, embora eu não tenha ouvido, ou não tenha escutado uma voz, né? Ah, eu li, né? E senti naquele exato momento, a leitura do versículo que eu li respondeu imediatamente, né? Como se eu tivesse a escutar a voz. E naquele momento eu questionei-me. Eu queria que Deus me dissesse sim ou não, mas Deus está a me dar uma resposta que eu vou ter que refletir, vou ter que pensar. E eu comecei a examinar aquilo que eu andava a fazer, as músicas que eu escrevia, comecei a imaginar, a a refletir sobre os ambientes que eu frequentava, embora eu não fizesse, ah, as coisas normais nesse meio, como beber, fumar, eu não fazia nada disso, mas eu sabia que tarde ou cedo eu ia fazer, porque é um meio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E eu não sabia qual é que seria o dia que aquilo poderia começar a ser normal para mim, né? Então, foi nesse momento, né? Foi esse encontro aí, depois de uma grande oração, que Deus me disse claramente para eu ir refletir, porque Deus não queria, acredito eu, que eu parasse de fazer música. Agora ele simplesmente me questionou: achas que o que estás a fazer é para honra e glória de Deus ou é para destruir, né? Constrói ou destrói? No fundo é isso, né? O que estás a fazer, constrói ou destrói? E eu cheguei ali à conclusão, foi nesse dia que eu decidi parar, foi nesse dia que eu decidi parar e dedicar-me a outras coisas, porque na realidade já fazia muito tempo, desde o tempo da escola, que a música era, assim, a minha vida, né. Quem me conhece e quem viveu comigo nessa altura sabe que eu vivia para a música, não tinha plano B, C, não, era música, música, não importa se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, é música, é aquilo que eu gosto de fazer. E pronto, cheguei nesse estágio, foi aí que eu tive essa resposta, foi aí que eu mudei, de direção, né. E até hoje a música ficou como algo íntimo, né, algo que eu partilho com a minha família, com os meus amigos, as criações. Já não faço música com regularidade, né, antes estava sempre a fazer música, agora dedico-me a outras coisas, né, mas não saiu de mim essa sensibilidade à música. Meninas, eu soube a experiência de João ali, é um pedaço da experiência de se caminhada, né? Que é uma experiência enorme, enorme, e uma conversão enorme. Só o poder de Deus mesmo. Bom, meninas, e eu não chega fim de nosso live ali de hoje. Não te agradeço, nós, pela presença de nós ali conosco. Foi espetacular as lives ali. Quem aqui que ouve, que chega agora ali, nós pode voltar para trás, nós estamos hoje a live de início, nós estamos foi um live rico em conteúdo e também que nós podemos sentir tocado com a experiência de João e nós sentimos também que Deus tem planos maiores daquilo que nós até imagina. Então, nós live ali para recapitular, nós live ali é para congrega, né? Nós live ali é para trazer conteúdo de valor para músicos e públicos cabo-verdianos, cristãos ou adventistas, que estão nos países, ou que está no país em Cabo Verde, que está no país na Cabo Verde, ou que está também na diáspora. No Stalipa, no valoriza e também promove identidade musical cristã de matriz cabo-verdiana. E no traz-lhe alguém hoje que tem apoiado na bastidores bastante nosso trabalho, João Barbosa, que tem apoiado nós de toda forma que pode te trazer e te apoia. Então, João, eu te agradeço bastante também a boa presença ali conosco hoje na live. Não te agradeço bastante, 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 e não te desejo Obrigado. sempre de volta ali Eu conosco. eu eu é que agradeço e eu quero só frisar uma coisa, o movimento acima, ele é maior do que o Samuel, do que o Yanni, do que o Ruben, do que os 40 acimados, do que os 100 acimados. Isso é um trabalho para quem ainda não consegue ver. Eu já vou dizer, porque não sou o único a ver, mas eu creio nisso que eu estou a dizer. Isso é um trabalho, é um projeto que vai ficar para gerações, né?
É um projeto que vai mudar muitas vidas. É um projeto que eu tenho que falar isso porque eu sei que a música é um instrumento poderoso. E até aqui no Evangelho, na língua portuguesa, o Evangelho só tem feito um caminho, né? Mas existem outros caminhos e nesses caminhos estão outras pessoas que nunca vão estar naquele caminho, né? Eu não estou a criticar o outro caminho, só estou a dizer que existem outras pessoas a ser alcançadas, outras Hum. pessoas que vão ser tocadas, outras emoções, outras experiências que a Acima vai proporcionar, não só na vida daqueles que vão consumir, mas também na vida daqueles que fazem parte desse movimento, seja nas lives, onde a gente já vem descobrindo alguns testemunhos de algumas pessoas, mas também na vida daqueles que querem compor, que já estão a compor e que estão a fazer trabalhos incríveis, incríveis. Eu que estou nos bastidores, eu vou-vos dizer uma coisa, pessoal. Vocês fiquem atentos. E eu não estou aqui a fazer propaganda enganosa para atrair likes ou views, nada disso. Mas eu vou-vos dar a minha palavra e eu creio mesmo nisso. Aquilo que eu já vi, com a minha experiência na música, na composição, as composições que eu tenho visto que estão nos bastidores, seja de Samuel, seja do Ruben, seja do Ed Guerreiro, né, o Cláudio, né? Yeah, claro, yeah. O Ah, Michel. do Michel, Ou tantos outros, e né? Tantos outros. tantos outros, assim Sim. como os Sério Pioneiros, né? Alguns músicos que têm trabalhos incríveis, mas que não estão nas plataformas, não estão Ainda disponíveis. te lembras do José Ledo, né? Então tem, tem tanto valor aí, tanto diamante bruto, que com o projeto Acima, todos vão beneficiar desse projeto na cultura e no evangelho acima de tudo. É por isso que eu apoio, né? Eu não apoio o projeto porque é o Samuel, que é meu bro, o Ruben ou o Yanni, mas eu apoio o projeto porque ele é maior do que nós todos e porque ele faz sentido e porque ele vai impactar, de certeza absoluta, já está a impactar a vida de muitas pessoas. Amém, João. João, muito obrigado. Yeah. E não esqueçam aqui de acompanhar as nossas páginas, o nosso canal YouTube Acima CV, Instagram Acima CV, arroba Acima CV, Instagram arroba Acima CV, Facebook, em os bem meninas. Quem aqui cada like ainda que vai para seguindo, para bailar nas nossas redes sociais e seguindo lá para modo que trazer o teu conteúdo. Deixa eu Nosso fazer uma live, pergunta. Deixa eu fazer yeah, uma pergunta, Samuel. yeah, Assim, agora eu vou falar enquanto público, né? yeah. Quando é que nós, público, né, cristãos, amantes da música também, quando é que nós vamos ouvir o primeiro projeto editado, patrocinado, whatever, pela Cima? Queremos uma data. João, a data está para ser fixada. Nós já estamos a trabalhar. O trabalho de produção, tu sabes como é que é. Uhum. Ela, quando não és um produtor, tens de Só estar. para garantir, não está parado, né? Não está parado. Não Não está está parado. parado. Não estão a dormir à Aqui, espera de. Não, vocês estão a tomar o controle da situação, né? No não. sentido em que estão a fazer aquilo que podem fazer, né? Aquilo que podemos fazer, estamos a fazer de toda forma. Ok, Estamos a fazer e ok. procurar fazer de toda forma mesmo. Então, nós estamos a fazer para que as coisas o mais rápido possível venham. Mas nós, como vocês todos sabem, nós não fazemos só isso. Deixa eu só dizer uma Esta é coisa. que é. É que eu já tenho mostrado as músicas, o pouco que existe aí, né? Bocados de gravações das lives, né? Que estão no YouTube ou coisas do género, né? Ou registros do WhatsApp, que às vezes a gente partilha. Eu tenho mostrado a algumas pessoas que nem falam crioulo, nem falam português, não entendem, né? Para quem não sabe, eu vivo em Luxemburgo, né? Aqui é multicultural, tem pessoas de todo lado e as pessoas conectam-se com aquilo que a gente estava a falar, né? A emoção, Yeah. a melodia, com a mensagem. E a primeira pergunta é: isso está no Spotify? Eu quero pôr na minha playlist. Não, ainda não está, mas vai estar. Já temos esse feedback, por isso é que também eu faço essa pressão, porque estou ansioso para poder
também eu ter na minha playlist. Yeah. Não, vais ter brevemente vais ter isso. Mas estamos a trabalhar sim, como estava a dizer, nós não fazemos só isso, né? Parar tudo e fazer só produção. E temos pessoas aqui que estão ainda a terminar a faculdade, a universidade. Eu trabalho, tenho família, tenho três filhos e a coisa não é fácil, né? Se nós fôssemos todos solteiros e vagos no mundo, seria outra coisa. Então, temos um propósito além do acima também. Temos uma Uhum. família, então a coisa tem que andar assim num ritmo já rápido daquilo que nós podemos fazer, mas não rápido daqueles que estão impacientes para ouvir, né? É. Então, nós estamos a fazer o nosso maior esforço para trazer já, já. Então, espero que a minha resposta tenha sido clara, né? Uhum. Bom, quem está ansioso para ouvir vai continuar ansioso e nós queremos que vocês fiquem ansiosos mesmo, para que quando saia, para vocês tenham o prazer e o gosto de ouvir e nós estamos a trabalhar para isso. Ok? Vamos Uhum. lá, olha, marcamos o próximo encontro, próxima terça-feira, vai ser às 9, porque a hora mudou aqui pelo lado da França. Eu sei que em Cabo Verde a hora não muda e outros países a hora não muda, mas aqui a hora mudou. Então, vamos para as 9 horas da noite, às terça-feira. E próximo terça-feira estaremos aqui, ok? Beijinhos e abraço. Fiquem com a paz do Senhor. Obrigado por tudo. Tamo junto. Vamos juntos.